Boa noite, família Ba e todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estarmos juntos novamente aqui. E, por causa desse decreto, estamos muito mais agora condensados em pouquíssimas pessoas. Então, eu gostaria de te convidar aí onde você está, na sua casa mesmo, a gente continuar adorando aquele que vive e reina eternamente. Adore junto comigo ao Senhor Jesus, que merece ser adorado pela liberdade que Ele nos trouxe. Amém? De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, tempo e espaço irão te louvar. Cante comigo. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te louvar. Bendito, bendito seja teu santo nome, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós somos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Senhor, nós queremos declarar que temos fome e sede da Tua presença. Fome e sede da presença do Teu Espírito em nossa vida. Que essa seja a canção do nosso coração agora, Pai. Amém. Nos chamou, nos convidou.
Atende, ó Pai, atende, ó Pai, só com amor queremos ver a Ti, Senhor. Atende, ó Pai, atende, ó Pai, só com amor queremos ver a Ti, Senhor. Nos reunimos, sim, Deus, nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos este lugar. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos enche este lugar. Ó, vem mostrar-nos Tua glória hoje aqui, Senhor. Ó, vem mostrar-nos Tua glória hoje aqui, Senhor. Ó, vem mostrar-nos, ó, vem mostrar-nos Tua glória hoje aqui, Senhor. Ó, vem mostrar-nos, ó, vem mostrar-nos Tua glória hoje aqui, Senhor. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos enche este lugar. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras,
Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Olá, queridos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, nesse tempo especial de louvor e de adoração ao Senhor. Nós iniciamos no domingo, dia 21 de fevereiro, uma nova série que chamamos de Vivendo em Cristo. Os dias que nós estamos vivendo são dias de crise, de ampla crise provocada pela pandemia. E tempos assim produzem na gente esse processo de repensar a nossa vida, de repensar nossos valores, as nossas crenças. E esse processo de repensar a vida é também um processo de redescobrir aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, aquilo que é inegociável. E é justamente então nesse ambiente de crise que a gente vem com essa proposta de vivermos não rendidos à crise, não em crise, mas vivermos em Cristo, de mais uma vez recuperarmos ou reafirmarmos que a nossa vida está nas mãos do Senhor e de que é Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, quem nos sustenta em nossa caminhada diária. Essa série ela vai usar o livro de Gálatas, a Carta aos Gálatas, como o livro, texto das nossas reflexões. E nós queremos tratar, então, daquilo que é essencial na autocompreensão da igreja e da vida cristã. E, entre outras possibilidades temáticas, nós entendemos que o que é essencial é compreender o Evangelho. A compreensão do Evangelho é essencial. Por isso escolhemos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa carta, junto com Efésios, Romanos e, segundo alguns, inclusive, a carta aos Coríntios, ela é considerada epístola evangélica. Por que epístola evangélica? Porque essas epístolas fazem uma exposição muito clara da compreensão do evangelho que Paulo tem e que Paulo anuncia, especialmente aos gentios. As outras 9 cartas, das 13 que Paulo escreve, vão tratar de questões diferentes, doutrinárias, práticas. Mas essas cartas, Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, elas de algum modo tratam daquilo que é a essência do Evangelho. Nós lemos na semana passada, no capítulo 1 de Gálatas, aliás, semana passada não, do dia 21, né? Já dei um salto aí da semana. Mas no dia 21 nós lemos esses primeiros versos e naquela ocasião nós destacamos de que o Evangelho é um ato divino, uma ação de Deus, uma ação de resgate, conforme registra, capítulo 1, o verso de número 3, 4 e 5, especialmente o verso 4, que diz que o Senhor Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, naquele domingo, dia 21, nós iniciamos essa série, Vivendo em Cristo, e a partir dessa introdução do apóstolo Paulo, nós fizemos essa afirmação, que o Evangelho é uma ação de Deus, é um ato de salvação, um ato de resgate do ser humano da maldição do pecado. Hoje eu convido você a ler a partir então do verso de número 6. Nós vamos continuar a leitura do capítulo 1 e vamos seguir do verso 6 ao verso de número 10. A Bíblia diz assim: admiro-me
de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém. Nós vivemos em um mundo que é culturalmente religioso. De 80% a 85% dos quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta, de 80% a 85% se declaram religiosos ou confessam algum tipo de crença religiosa ou, de fato, declaram formalmente possuir uma religião. Em torno de 15% se declara não sendo religioso, não tendo religião alguma. Desses 80% a 85%, em torno de um terço, de 30% a 35%, se diz cristão. O cristianismo representa de 30% a 35% da população mundial. O islamismo representa de 20% a 25% da população mundial. Depois, então, do cristianismo e do islamismo vem o hinduísmo. E o hinduísmo representa aí talvez em torno de 10% a 15% da população mundial. Em seguida vem o budismo e o judaísmo e as outras religiões, as mais variadas, desde o kardecismo confessional até outras religiões de natureza mais estranhas à nossa cultura, de cunho mais oriental, representativo entre os povos orientais, na China, no Japão. Se você somar todas essas religiões, isso vai dar em torno de 80% a 85% da população mundial. De onde vem esse sentimento religioso? O que produz isso no ser humano? Basicamente são duas as razões. Eu diria que, em primeiro lugar, esse sentimento religioso do ser humano, da humanidade, ele é gerado por uma necessidade de explicar a dimensão misteriosa e incompreensível da vida. Então, toda vez que o ser humano tem que dar uma explicação para algo que lhe escapa à sua lógica, à sua razão, e ele não consegue traduzir isso de forma racional na sua linguagem, e ele não compreende o fenômeno, de alguma forma isso nutre e alimenta impulsos religiosos. Então a religião é, em outras palavras, uma forma de explicar aquilo que a gente não consegue explicar de forma racional, pelas palavras, de forma muito lógica. Então a religião é o que explica milagres, quando a gente não sabe explicar da perspectiva da medicina o que aconteceu, algo extraordinário sobre o comum aconteceu na saúde de alguém que estava doente, condenado sobre uma sentença médica de morte e de repente tem uma recuperação que a gente descreve como milagrosa. Como explica isso? Então a religião explica isso. Foi a divindade, foi Deus, foi alguma aliança, algum pacto, algum voto, alguma coisa que foi feita e no plano religioso transcendente teve esse resultado de produzir um milagre. É a religião que explica intuições subjetivas que as pessoas dizem que têm e que acabam conduzindo elas em algumas decisões e que elas julgam que foram acertadas e que trouxeram benefícios. Então elas dizem, já que é uma intuição subjetiva, de que foi uma força divina, cósmica, que foi Deus, foi sim, aquilo que ela crê na sua perspectiva religiosa, no seu conjunto de crenças e doutrinas, que explica então essa mão invisível que a guiou diante de uma situação complexa da qual ela se livrou e se livrou muito bem. Então a religião explica o que a gente não consegue de forma muito racional explicar. Mas a segunda razão, ou a segunda fonte que nutre esses impulsos religiosos, ou os sentimentos religiosos da humanidade, eu creio que é
um desejo de reconexão com Deus. Dentro de uma perspectiva teológica cristã, eu diria que é uma saudade do paraíso. É o que talvez com alguns psicólogos, se não me falha a memória, Jung diz, que está lá no inconsciente coletivo. É como se na humanidade, de um nível inconsciente, meio que lá no DNA da alma humana, houvesse uma saudade de um tempo em que a gente vivia de forma segura, num lugar de abundância, em que nós tínhamos esse encontro com Deus. E na medida em que, segundo Gênesis, o pecado nos afastou da presença de Deus e nos privou do paraíso, essa humanidade representada em Adão e Eva, e da qual toda a humanidade então é gerada e é filha, carrega no seu mais profundo ser esta saudade, esse desejo de uma vez mais estar com Deus, com o Criador, com o Senhor do universo, desse reencontro. E que Paulo vai dizer em os Coríntios que é uma experiência de reconciliação com Deus. Então essa seria uma segunda razão por que o mundo é tão religioso, porque há na alma humana este vazio de Deus, há na alma humana essa saudade de ver a Deus, de estar com Deus e da presença de Deus nutrir a vida, encontrar segurança e sentido para a vida e para a existência. É este sentimento religioso, especificamente talvez esse anseio por Deus, que de alguma forma sustenta o sentimento religioso do ser humano de um modo geral. Nesse sentido, o que a religião é? A religião é o nosso esforço humano de nos reconectarmos com o Criador, com aquilo que é transcendente, que está para além do material, do físico. É o desejo da experiência para além da física, metafísica. É um esforço de nos encontrarmos com Deus por meio dos rituais, por meio das crenças, por meio de votos, por meio de obrigações que as religiões, de um modo geral, nos propõem como um caminho religioso de devoção para que a gente possa reencontrar-se com Deus. Há quem até explique a palavra religião como tendo um dos significados derivado lá na sua raiz original, como sendo a conexão de religar, de duas palavrinhas, lá do latim, como se religião tivesse em si mesmo esse conceito de um esforço humano de se religar a Deus mais uma vez. Este sentimento, em alguma medida, é que está no centro das questões que Paulo está tratando aqui, ou gerando os problemas que trouxeram preocupação para o apóstolo Paulo. Aqui no caso da igreja de Gálatas, este sentimento do religar a Deus, de buscar a Deus, ou buscar a reconexão com Deus, ou o encontro com Deus por meio dos rituais, das obrigações religiosas, ele foi fomentado pelos judaizantes. Esse pessoal que Paulo diz aqui, no verso de número 7, que está pervertendo o evangelho e que está perturbando a igreja da Galácia, ou a igreja dos Gálatas. Esse pessoal, ele é conhecido historicamente por essa descrição, eles são chamados de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram judeus crentes que entendiam que o evangelho não era suficiente, ou ainda que, além desta mensagem do evangelho anunciada por Paulo, era necessário ainda agregar a ela, e juntar a ela, e somar a ela as obrigações rituais, religiosas, legais, de devoção do judeu. O judaizante é um judeu que reconhece a Jesus como Filho de Deus, como Messias, mas que está com dificuldade de compreender que ele não tem mais esta obrigação ritual para poder reconectar-se com Deus. Porque em Jesus Cristo, na obra que Deus realiza em Jesus Cristo, verso de número 4 do capítulo 1, que se entregou a si mesmo, esta obra de entrega pelo nosso resgate, ela foi plena, completa e suficiente.
Ora, procure entender e vamos fazer um exercício de imaginação, o que significa ser um judeu crente naquele contexto, naqueles primeiros dias do Evangelho. Ele, durante anos, cresceu na sinagoga ouvindo falar das promessas de Deus a Israel e daquele tempo quando Deus enviaria o seu ungido, o Cristo, o Messias. E agora, então, de algum modo, ele foi apresentado a Jesus de Nazaré. E alguém diz para esse judeu que o Jesus de Nazaré, que morreu na cruz e ressuscitou, subiu aos céus e um dia volta uma segunda vez, na consumação dos séculos e da história tal como nós a conhecemos, esse Jesus é o Messias. Então esse judeu crê nisso, ele diz, é verdade, isso faz sentido para mim. Mas aí surge a questão, e agora como é que eu faço com a guarda do sábado? Eu vou continuar guardando o sábado, porque eu sou judeu. E Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E eu vou observar a circuncisão, o jejum e todas as outras obrigações que são próprias da fé judaica. Mas aí o evangelho alcança quem não é judeu, alcança romanos, alcança os gregos, alcança a Ásia. E aí, na medida que o evangelho alcança aquele que não é judeu, e eu queria lembrar você que todo que não é judeu é chamado e é descrito nas Escrituras como gentio. Gentio é uma espécie de coletivo para todo mundo que não é judeu. Então, quando esse evangelho alcança os gentios, romanos, gregos e todos os que não são judeus, surge essa questão. Esses que abraçaram a fé em Jesus e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, devem observar os rituais da lei judaica ou não? Essa questão foi tratada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É sobre essa questão que o apóstolo Paulo vai fazer referência nos versos seguintes, aqui entrando pelo capítulo de número 2. Nós ainda vamos ler esse texto nos próximos domingos, se Deus permitir. Mas essa é a questão que está surgindo ali, de alguma forma ressurgindo na igreja da Galácia. Os judaizantes diziam, bom, um romano tem que ser como a gente. O romano deve guardar o sábado, o jejum e todo o ritual que é necessário, deve vir ao templo, ele deve observar as festas religiosas judaicas, porque ele aceitou o nosso Messias, o nosso Cristo, e isso faz com que ele se torne, de alguma forma, um judeu cristão. E é no meio dessa discussão toda, registrada em Atos capítulo 15, que se conclui que, na verdade, o cristianismo e o evangelho que é anunciado, a boa notícia, não traz sobre os gentios esta obrigação. Atos capítulo 15 é um divisor de águas, quando ali, de fato, a fé cristã, no seu sentido mais essencial, não religioso, mas no seu sentido mais essencial, como a expressão de confiança em Jesus Cristo como Filho de Deus e na sua obra de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, como sendo o primeiro dessa nova realidade dos novos céus, da nova terra que virão, esse corpo glorificado que ele tem e que um dia todos aqueles que crerem e confiarem no seu sacrifício também terão. Ali em Atos capítulo 15 é esse divisor de águas, quando a fé cristã se descola completamente do que seria o judaísmo. O apóstolo Paulo, então, se torna pregador deste evangelho e aí ele, de algum modo, é comissionado como esse pregador do evangelho aos gentios. Mas não são dois evangelhos. Esse mesmo evangelho também faz sentido para o judeu. Mas o judeu continua observando seus rituais, mas a lógica muda. A lógica muda. Já não se faz mais para ser aceito por Deus. Já não se guarda sábado, não se guarda os rituais, nem as festas religiosas para ser perdoado por Deus, para alcançar a vida eterna. Mas o judeu que continua a observar esses ritos, sendo cristão, ele o faz como uma expressão da sua fé, da sua confiança, como uma disciplina que ele adquiriu em seu processo de formação religiosa judaica e que lhe traz esse benefício de disciplina espiritual, de devoção, mas ele não deve mais fazê-lo como uma obrigação. E quando esse evangelho alcança aqueles que não são judeus e que eles nunca praticaram a guarda do sábado ou observaram alguma festa religiosa judaica, algum rito, eles não têm essa vivência, eles não estão debaixo desta obrigação. Os judaizantes não compreendem assim, os judaizantes estão com dificuldade.
o sentimento religioso de que eles precisam pagar o preço da religião, o preço do voto, o preço das obrigações, o preço do peso da lei, que é de ordenanças, para que ele alcance o favor divino, é muito forte sobre eles. E eles estão com muita dificuldade de aceitar esse evangelho em que a obra de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para que o homem possa ter a certeza da vida eterna. O que eu estou tentando dizer para você é que, para um judaizante, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo não são suficientes para dar paz, reconciliar o homem com Deus e lhe garantir, pela graça de Deus, a vida eterna. Paulo diz que isso é uma perversão do evangelho. Esses judaizantes estão perturbando a igreja da Galácia e começaram a ensinar isso para a igreja da Galácia. Começaram a dizer, não, vocês não basta o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam observar os rituais judaicos, as festas, o jejum. Vocês precisam ser uma espécie de gentio judeu, e não necessariamente um prosélito, mas um judeu convertido, mas que guarda esses rituais. Vocês precisam da lei, da obrigação, das ordenanças da lei. E Paulo diz o que está acontecendo, quando ele toma conhecimento que isso está acontecendo com a igreja da Galácia, e mais, e que de algum modo, depois de todo o esforço de apresentar o puro evangelho de Jesus, eles estão sucumbindo a esses sentimentos religiosos, de obrigações religiosas. Paulo fica indignado. Essa é uma carta diferente de todas as outras, porque, de um modo geral, todas as cartas do apóstolo Paulo seguem o padrão de uma apresentação pessoal, de uma saudação, de ação de graças por aqueles para quem ele escreve. Gálatas é diferente, porque Gálatas, Paulo vai direto ao assunto, e ele diz então no verso 6, eu me admiro, eu estou espantado, eu estou surpreso, porque até há pouco tempo eu estive entre vocês, anunciei o evangelho de Jesus, ensinei vocês deixaram o paganismo, vocês deixaram aquelas crenças em deuses que não são deuses de verdade, abraçaram o evangelho, e agora, com a presença desses homens judaizantes, estou dizendo para você que o evangelho não é suficiente, que tem que ter mais umas regras para serem observadas, para que vocês sejam agradáveis a Deus, para que vocês sejam aceitados por Deus, para que vocês sejam abençoados por Deus. Ele diz, isso é uma perversão do que eu ensinei a vocês. Quem fascinou, quem seduziu, quem está enganando vocês, como é que vocês perderam essa firmeza do evangelho de maneira tão rápida? Essa é a indignação do apóstolo Paulo. E aí, em resposta à pureza do evangelho, ao ensino que ele fez do evangelho, Paulo apresenta, eu resumiria aqui, três argumentos. Esses argumentos são, em alguma medida, também uma defesa do seu apostolado. A gente pode supor e perceber, mesmo inclusive com a carta de Paulo aos Coríntios, que o apostolado do apóstolo Paulo foi questionado por muitos judaizantes. Eles diziam, por exemplo, que este evangelho de Paulo era uma produção dele. É como se dissesse, Paulo elaborou essa doutrina, ele é quem é responsável por esse evangelho que está ensinando a você. Isso é da cabeça do apóstolo Paulo, isso é coisa que ele elaborou, é ideia de homem, isso não é verdade. Verdade é que você tem que reconhecer Jesus Cristo e guardar todos os preceitos da lei, os rituais da lei, senão você não se torna aceitável a Deus. Eles disseram, Paulo deve ter um outro interesse, Paulo tem interesses escusos, ele tem uma segunda intenção, ele quer se beneficiar de alguma forma desse discurso, desse evangelho fácil, de Deus que faz tudo e agora o homem só tem que se render e receber gratuitamente o favor divino. Não é assim, ele tem uma segunda intenção. E provavelmente eles também acusaram o apóstolo Paulo de não ser um apóstolo, como os apóstolos de Jerusalém. Eles disseram, ele não tem por que sustentar esse título de apóstolo. Ele não é apóstolo de verdade. Então eu diria que respondendo também a essas acusações e ao mesmo tempo argumentando em favor do evangelho que ele havia ensinado aos Gálatas e que agora corre o risco de ser deturpado pelos judaizantes, ele escreve essa carta indignada e aqui eu percebo pelo menos três argumentos. Nós não lemos, mas eu quero então agora fazer referência a você. No verso de número 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, o recebi de Jesus Cristo por revelação. Primeiro argumento, o apóstolo Paulo, esse evangelho que eu ensinei a vocês, de que a obra de Cristo é suficiente, eu não criei ele.
eu não elaborei ele no escritório, eu não produzi ele da minha cabeça. Deus me revelou o Evangelho. Paulo certamente se refere à sua primeira experiência, e certamente talvez muitas outras, mas ali em Damasco ele viu o Senhor Jesus. E aquela experiência foi tanto a sua experiência da conversão, como a sua experiência do seu comissionamento para o apostolado, aquele que é enviado, como ele mesmo depois vai se apresentar, o enviado, o apóstolo aos gentios. Paulo diz, o meu evangelho que eu ensinei a vocês não é coisa da minha cabeça. Eu não estou procurando agradar homem algum, ele disse ali, não estou inventando isso. Isso veio de Deus, veio do céu. O verdadeiro evangelho é uma revelação de Deus. E aqui a gente já percebe como isso vai na contramão do sentimento religioso comum, do senso comum religioso do coração do ser humano. Porque o senso comum do sentimento religioso no coração humano é de que há algo que o homem faz por Deus. Mas o evangelho é a demonstração daquilo que Deus faz por nós. É Deus, de novo, verso 4 do primeiro capítulo, é Deus quem nos dá Jesus Cristo, e Jesus Cristo que se entrega por nós, pelos nossos pecados, para nos resgatar. Não fomos nós que demos o primeiro passo, não fomos nós que arrancamos de Deus o direito da salvação, de nos livrarmos da maldição do pecado da vida, e obtemos a vida eterna, mas é Deus quem toma essa iniciativa. O Evangelho é uma revelação de Deus. Paulo escreve aos Efésios, diz que é um mistério que estava oculto e que agora fica claramente revelado na pessoa de Jesus. Segundo argumento que o apóstolo Paulo dá, é de que ele diz que ele mesmo é uma testemunha viva do poder transformador do Evangelho e daquilo que o Evangelho tem a oferecer. Ele vai do capítulo 1, do verso 13 até o verso, de alguma forma, 23, anunciar a sua história de vida. Ele vai dizer, verso 13, vocês ouviram o qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Verso 14. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo está dizendo, eu era um bom judeu. Religiosamente bom judeu. Eu estava acima da média, eu era zeloso como judeu, eu tinha autoridade como judeu, judeu religiosamente falando. Ele vai descrever isso também quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, e ali ele diz assim, no capítulo 3 do Filipenses, trabalhando o mesmo conceito, ele diz, se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então o que Paulo está dizendo é, eu era um religioso. Eu acreditava que o meu trabalho religioso, que a minha obra religiosa, que o meu ritual religioso, que a minha tradição religiosa me religariam com Deus, seriam suficientes para arrancar de Deus o favor divino. Mas eu compreendi o Evangelho que diz que eu não consigo, porque eu sou pecador. E quem erra nenhum traço da lei, nenhum sinal da lei, nenhum mandamento da lei, por menor que seja, é pecador e responsável de toda a lei. O que Paulo está dizendo é que a religião que ele observou de maneira tão zelosa durante tantos anos se revelou insuficiente para que ele alcançasse a graça, mas que ele foi comissionado e chamado por Deus por meio da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus. E é interessante, o verso 16 diz que ele aprove a Deus, ou Deus se agradou de revelar o seu Filho em mim. Ele poderia ter dito a mim, ou poderia ter dito para mim, mas é como se Paulo dissesse, eu me tornei, na minha história, escolhido pela graça de Deus. E ele fala desde o ventre, a semelhança do profeta Jeremias, desde o ventre, eu me tornei uma espécie de exemplo do que o Evangelho produz de transformação, de libertação e de salvação. Eu sou uma testemunha viva
de que este evangelho que eu estou ensinando a vocês, eu experimentei na minha vida por uma revelação de Deus e eu compreendi, porque eu estou acima de suspeita. Eu era um bom religioso e mais do que isso, Paulo diz, eu persegui a igreja. Então eu tenho todos os motivos do mundo para dizer a você que teria todos os motivos para dizer que esse evangelho não é suficiente, porque eu persegui a igreja no início. Eu era um judaizante de certa forma. É como se ele dissesse quase um judaizante. Na verdade ele era anticristão. E ele diz, mas eu tinha esse pensamento judaizante. Eu tinha uma mente judaizante. Mas Deus mudou tudo isso quando eu compreendi a revelação do evangelho de que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente para me reconciliar com Deus e dele ter o favor da salvação, o favor, a graça da salvação. O terceiro argumento do apóstolo Paulo é que ele foi reconhecido pela igreja de Jerusalém. Ele diz no capítulo 2, no versos de número 8 e 9, assim, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo, aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Verso 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente nos pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. O que Paulo está dizendo aqui, em terceiro lugar, como uma espécie de argumento, defesa também do seu apostolado, é de que a igreja de Jerusalém e os apóstolos reconheceram o apostolado dele. Ele diz, eu não me tornei apóstolo por causa da igreja de Jerusalém, eu me tornei apóstolo porque Deus mesmo em Cristo me comissionou no caminho de Damasco, da mesma forma como um dia comissionou Pedro, como comissionou João. Mas eu estive em Jerusalém e nós conversamos sobre o que seria o Evangelho, como nós deveríamos comunicar o Evangelho, a pureza do Evangelho e a mensagem do Evangelho. Nós conversamos sobre isso e eles reconheceram o que eu estou ensinando a vocês. É como se Paulo dissesse para os Gálatas, eu tenho credenciais que os apóstolos, colunas, Pedro, João, Tiago, colunas da igreja de Jerusalém, eles me deram respaldo, me legitimaram no meu ministério, reconheceram o que eu estou ensinando a vocês. Então Paulo se defende com esses três argumentos. Primeiro, é uma revelação, veio do céu, não é coisa de um homem. Segundo, eu fui contra esse evangelho, eu persegui esse evangelho, eu era um bom religioso, mas descobri que a minha religião não me sustentava na minha relação com Deus, não era suficiente. A religiosidade sim não é suficiente para alcançar o favor divino. E aí eu me senti liberto desse peso e destas obrigações religiosas pela graça da salvação. E aí eu tive o reconhecimento dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, de que eu deveria anunciar esse evangelho, de que eu estava habilitado por Deus e pelo Espírito do Senhor para anunciar esse evangelho a vocês em Gálatas. Essa é a argumentação de Paulo aqui nesse capítulo 1, entrando aqui pelo capítulo de número 2. Bom, diante de tudo isso que eu estou compartilhando, a questão é, e nós hoje que estamos aqui? Como é que a gente compreende o Evangelho? O fato é que nenhuma geração, nenhum crente em Jesus, nenhuma igreja está livre em época alguma de em algum momento viver essa tensão que a igreja de Gálatas viveu e de se sentir tentada a, de alguma forma, a redefinir o Evangelho, a rebaixar o Evangelho, de alguma forma a acrescentar o Evangelho, aquele sentimento religioso contra o qual o Evangelho, de alguma medida, de alguma forma, se opõe e é antagônico. De alguma forma, o conflito que há na igreja de Gálatas é um conflito entre o Evangelho como um ato divino da graça salvadora e que é também uma mensagem a ser anunciada, uma doutrina a ser ensinada, em contraposição com o que Paulo percebe como uma tendência a observar o Evangelho de forma religiosa. E Paulo diz, observar o Evangelho de forma religiosa vai matar o Evangelho, vai nos desviar dos caminhos de Deus e dos propósitos de Deus. Isto não é Evangelho. É como se ele dissesse,
para os Gálatas, e essa palavra ainda permanece perene como uma advertência solene para mim e para você como crentes em Jesus. É como se ele dissesse: não converta o evangelho em uma coisa que ele não é por causa dos seus anseios religiosos, por causa da sua tradição religiosa, porque você acha que ele não é suficiente e você se cobra ou cobra dos outros o dever de observar uma série de coisas para serem reconhecidos, aceitos diante de Deus, para que possam ter o favor divino. Não perverta o evangelho. Esse é o apelo de Gálatas. A verdade, eu penso é que esse risco está sempre presente, especialmente em um mundo em que de 80% a 85% da população revela sentimentos religiosos, revela esse anseio de construir da terra para o céu uma torre de Babel, um esforço religioso para alcançar os céus. Isso não funciona, não dá certo, não é assim. Isso torna nulo o evangelho, isso diminui o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, isso invalida a graça. Por isso Paulo está indignado, porque é isso que está acontecendo lá. Queridos, eu e você não estamos livres de alguma forma disso. Deixa eu tentar colocar isso de uma outra forma. O evangelho como religião, ele diz que você tem que fazer para ser. O evangelho diz, o evangelho puro que Paulo prega, que é o evangelho que Senhor Jesus nos deixou, ele diz que a gente já é em Cristo e por isso a gente faz. A religião diz: faça para ser aceito, faça para ter o favor divino. Faça e observe isso com regularidade, sem negligenciar. Senão você não tem o favor divino. Siga os ritos, siga as obrigações. Faça, para que você possa ser aceitável a Deus. O evangelho diz: você já foi aceito por meio de Jesus Cristo. Cristo é o seu mediador. Cristo é o teu justificador. Cristo é o teu resgatador. Cristo é o teu redentor. Ele já te salvou, o preço já foi pago. Faça como expressão de gratidão. Faça voluntariamente. Faça com alegria. Faça para expressar louvor a Deus. Mas você já recebeu a graça da salvação mediante a fé. Isso não vem de você, não vem de mim, não vem da gente mesmo, mas vem de Deus. É um dom de Deus. É isso que Paulo escreve também aos Efésios e diz. Queridos, o evangelho, ou dito de outra forma, esse ato de resgate do Senhor Jesus Cristo é suficiente. Nada mais é necessário. Eu fico pensando quantas vezes, talvez em algum momento da minha vida, e você que me assiste talvez também agora mesmo, não se aproximou de Deus, mesmo usando o vocabulário do evangelho, mesmo conhecendo a Bíblia Sagrada, mesmo conhecendo a palavra e o conceito de que evangelho é boas novas, mas ainda assim chegamos como judaizantes, chegamos diante de Deus acrescentando alguma coisa a este evangelho. Por exemplo, quantas vezes nós contribuímos por obrigação? Quem segue o evangelho de maneira religiosa diz: contribua para que você possa ser abençoado por Deus. Se você não contribui, você não tem direito de pedir nada a Deus. Jejue para que Deus possa atender as suas orações, porque se você não jejua, Deus não tem obrigação de atender suas orações. Ele não vai te atender se você não fizer o sacrifício do jejum. Ore. O evangelho religioso diz: ore para que Deus possa fazer as coisas acontecerem na sua vida, para que você possa mostrar a Deus o que Ele tem que fazer, para que você possa orientar a Deus à vontade dEle, para que você possa dobrar a vontade de Deus à sua vontade. Então ore, porque você vai fazer com que Deus faça as coisas que Ele tem que fazer, e Ele não faz até que você ore. O evangelho religioso diz: vá para o culto. Vá para o culto todos os dias, sempre, para que você possa ter uma semana abençoada. Não falte à reunião da igreja para que você possa ter uma semana abençoada. Fim de semana sem culto, semana sem graça. Alguém já disse algo parecido? O que o evangelho puro e simples de Jesus, que Paulo defende e nos ensina, por exemplo, com esses termos que eu disse? Ele diz: contribua. Não por obrigação, nem por constrangimento de homem algum. Contribua com alegria. Contribua segundo aquilo que você propôs no seu coração. Que as suas ofertas, que as suas contribuições expressem louvor e gratidão a Deus. Que as suas contribuições não sejam um negócio. Porque contribuindo ou não, Deus, já em Cristo,
já abençoou a tua vida. A contribuição é uma expressão de gratidão, não uma obrigação. Não mais no Evangelho de Jesus. As orações nós não fazemos para dobrar a vontade de Deus a nós. Nós oramos para dobrar a nossa vontade à vontade de Deus. Nós não oramos porque Deus precisa da nossa oração para fazer alguma coisa. Nós oramos porque nós precisamos nos associar a Deus com o que Ele está fazendo. E sem oração a gente não consegue se preparar, se discernir, estar à altura de sermos cooperadores de Deus. Não é Deus quem precisa de oração, somos nós que precisamos de oração para que a nossa vontade, para que o nosso querer seja sujeito ao querer e à vontade de Deus. A gente não ora para dizer a Deus o que Ele tem que fazer, a gente ora para que Deus nos diga o que nós temos que fazer. A gente não jejua para amolecer o coração e sensibilizar o coração de Deus, fazer um sacrifício pessoal que faça com que as bênçãos de Deus se destravem e elas caiam sobre nossa vida de forma abundante, aquilo que a gente pediu a gente alcança. A gente jejua para disciplinar a nossa vida como um soldado ou como um atleta que entra em forma e se exercita para estar preparado para as grandes batalhas que há de vir, que serão enfrentadas, ou os grandes desafios, se a gente pensar em termos de atleta, né? A gente jejua para entrar em forma, espiritualmente falando, não para fazer alguma coisa que Deus não quer fazer, para fazer com que Deus faça alguma coisa, gerar em Deus um movimento. Na verdade, a gente jejua para a gente entrar em movimento, em harmonia com aquilo que Deus quer fazer. A gente vai ao culto, não para ter uma semana abençoada. A gente deve estar no culto, participar ainda que seja online, porque a gente reconhece que até aqui o Senhor nos ajudou, que nós já tivemos uma semana abençoada. Queridos, você percebe que há uma diferença. A religião nos dá coisas para fazer como motivo para sermos aceitos. O Evangelho diz que a gente já foi aceito e o motivo é Jesus Cristo, não nossas obras. Mas nos convida sim a fazer coisas para Deus como expressão de gratidão e de louvor, como uma expressão de reconhecimento da graça. O amor do Senhor, o Evangelho da graça nos constrange. Eu quero terminar dizendo o seguinte, mais uma vez, não há mais nada que você possa acrescentar à sua vida para que você seja aceito por Deus, para que você seja amado por Deus, para que você seja abençoado por Deus. Tudo foi consumado na cruz do Calvário. Jesus Cristo é suficiente, o que Ele fez na cruz é suficiente. O que eu e você nos propomos a fazer pelo Evangelho, para a glória de Deus, deve ser expressão de gratidão, de louvor, de adoração, de celebração, de festa. Talvez o exemplo máximo dessa experiência da graça, de fato, seja, entre todas as histórias narradas no Novo Testamento, do ladrão na cruz. O ladrão na cruz não fez absolutamente coisa nenhuma. Pelo contrário, a história dele é uma história de delito. Mas lá na cruz, há arrependimento e fé. Lá na cruz, a confissão dizendo, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Que se o Senhor não tiver misericórdia de mim, não há nada que eu faça que me faça aceitável ao Senhor, que me livre da maldição do pecado. Eu não posso me auto-salvar, me auto-resgatar. E é para esse homem que não fez absolutamente nenhuma observação da lei, ele é totalmente o contrário, é um marginal, um ladrão. É para esse homem que Jesus diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é graça. E eu sei que quando eu cito uma experiência como essa, do ladrão na cruz, quem olha para o Evangelho de maneira religiosa vai dizer assim, pastor, mas se aquele ladrão da cruz saísse da cruz e tivesse vida para viver, ele teria um monte de coisa que ele tinha que fazer como crente em Jesus. Ele teria que ter uma série de compromissos que seriam requeridos dele. Ali Jesus, ele não tinha como fazer, ele ia morrer mesmo, então Jesus abriu uma exceção. Olha que coisa louca, nós estamos dizendo que tem dois evangelhos. O evangelho da exceção, Deus cria uma situação e diz, aqui não tem jeito, então eu vou receber isso pela graça. E tem o evangelho da obrigação. Então quem tem obrigação, quem tem vida tem obrigação. Quem não tem vida, só tem graça. Isso é um contrassenso. Estou me lembrando de uma história que vi, e talvez vale a pena mencioná-la, de uma conversa, né, do que o texto mais precioso do religioso é de que ele acha que esse evangelho é muito fácil. Isso é muito fácil. Então agora eu reconheço Jesus como meu Senhor Salvador e está tudo resolvido. O evangelho diz, é isso mesmo. E agora então eu faço o que eu tenho que fazer para Deus como expressão de gratidão, estou livre para fazer, é isso mesmo.
Então isso é muito fácil. Então essa fala do religioso, ele não quer coisas fáceis, ele acha que tem que pagar o preço. E a religião oferece para ele essa plataforma para ele pagar o preço com as obrigações. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o evangelho. O religioso gosta de textos como, por exemplo, estreito é o caminho, conduz à salvação, e largo e espaçoso o caminho da perdição. Se um religioso citar isso para você e dizer, cuidado com esse evangelho que parece facilitar, ele está dizendo que esse evangelho que não cobra nada é um caminho largo, que o evangelho tem que cobrar, e que cobrar é o caminho estreito. Fique atento, porque isso é uma inversão. Se você pensar que 85% das pessoas desse planeta são religiosas, talvez o caminho largo seja o caminho da religião. O caminho que tem muita gente trilhando. O caminho do evangelho é o caminho de quem reconhece o seu próprio pecado. E se prostra diante de Deus, diz, Deus, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu tento fazer o bem e não faço. Eu sei que eu tenho impulsos religiosos em que às vezes eu tento pagar o preço da salvação, mas eu preciso da graça da salvação. Isso é o evangelho de Jesus. É para esse descansar em Deus, para esse confiar em Deus, para esse deleitar-se em Deus, para esse festejar a graça da salvação que o evangelho nos convida. Quero terminar dizendo para você que carrega a culpa. Quanta gente com sentimentos de culpa, porque errou, porque pecou, porque reconhece que tem falhas e está se impondo, alguns se impondo o distanciamento da igreja, porque dizem, eu não posso ir para a igreja, porque tem muita coisa errada na minha vida, então eu não posso ir para lá, eu tenho que acertar as coisas que estão erradas primeiro, depois que acertar as coisas erradas, remover a minha culpa, pagar o preço, aí eu volto para a igreja. Isso é o anti-evangelho, isso é religiosidade, isso não é evangelho. Há muita gente assim com culpa, achando que precisa fazer o jejum, ou fazer um voto, ou fazer uma obrigação, ou acender uma vela, fazer algum rito para obter o favor divino e remover essa culpa. Eu quero dizer para você que carrega essa alma ferida pela culpa, que toda a culpa foi removida. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 diz isso. Eu quero me dirigir a você que tem medo. Eu tenho encontrado muita gente que tem medo de morrer e ir para o inferno, porque se reconhece em falta, reconhece que há coisas na sua vida que precisam ser trabalhadas e melhoradas, e elas estão lutando com pecados e vícios e coisas que elas procuram até guardar em segredo, elas têm medo de mencionar, de serem flagradas no seu erro, e carregam culpa. Por quê? E estão com medo de perder a salvação. Eu quero dizer para você, que aquele que confiou a sua vida em Cristo Jesus, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus e nasceram de Deus, não da carne nem do homem, e aquele que foi ao Senhor e se tornou filho de Deus não perde esta condição. Estou dizendo para você, quem está em Cristo não tem mais um medo como o algoz, o carcereiro da sua alma, porque a graça da salvação lhe alcançou. Não há mais o que temer, não há mais o que temer se a sua vida está em Cristo Jesus, não há mais. Eu quero terminar ainda mencionando, talvez muitas pessoas ouçam uma palavra como essa e fiquem com algum desconforto. E se você está com desconforto, talvez haja sentimentos religiosos no seu coração. Porque essa mensagem deveria deixar todos nós alegres, celebrativos. Isso é o evangelho de Jesus. Não tenho medo de dizer isso. Isso é o evangelho de Jesus. Mas preste atenção, há muita gente raivosa, porque a religião produz gente com raiva. O típico religioso na parábola do filho pródigo é aquele irmão mais velho que não consegue entrar na festa e celebrar porque não consegue entender a graça com a qual o pai recebeu o filho que voltou, o filho mais novo. Há muita gente assim, sofrendo amargura, que não consegue se alegrar com a igreja, que não consegue se alegrar com o evangelho, que não consegue se alegrar com a salvação, porque se impõe obrigações, ou então fica olhando para as pessoas e quer obrigar as pessoas a serem como elas, e criam regras para si, para as pessoas com as quais elas querem constranger as pessoas a serem como elas. E muitas vezes estão perdendo a alegria do evangelho, perdendo a alegria da salvação. Então, se esse é o seu caso, eu quero dizer para você, o evangelho é suficiente. Nada mais é necessário. Já me estendi muito aqui hoje. Quero terminar então convidando você para essa oração final. E que o evangelho do Senhor Jesus fique claro pela iluminação do Espírito Santo de Deus na leitura que a gente faz desse livro e da pregação do evangelho que Paulo nos apresenta aos Gálatas. Quero convidar você para orar comigo então nesse momento. Senhor, te damos graças
pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Obra plena e completa. A obra foi completada, está consumada e não há nada mais que se faz necessário fazer a não ser receber e desfrutar da graça pelo arrependimento e pela fé. Ó Deus, que os nossos corações sejam humildes em reconhecer a nossa incapacidade. Ó Deus, por mais elaborados que sejam os ritos religiosos, por mais que a gente se esforce em nossos compromissos com boas ações e com a boa moral, ó Deus, e a compreensão do puro Evangelho de Jesus, de fato, confira a todos nós a consciência e os sentimentos de que nós fomos resgatados de uma maldição, de que nós fomos libertos de uma escravidão e que agora, sim, em Cristo, somos livres e esta liberdade deve ser celebrada na vida com alegria, deve ser celebrada na vida com serviço voluntário, amoroso, motivado pelo amor, motivado pelo desejo de ver a glória do Senhor, motivado por ver o crescimento da tua igreja e a expansão do teu reino para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, que a nossa vida, como do apóstolo Paulo, seja um exemplo, um testemunho vivo do poder libertador, curador, transformador que o Evangelho faz. Esse poder do Senhor que vem dos céus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, rogamos, abençoa. Se alguém está ouvindo essa palavra e carrega um coração amargurado por culpa, por alguma coisa da sua história de vida, que o Senhor confira a graça da salvação e perdão e que ele experimente libertação, ó Deus. Alguém que anda com medo, Pai, quero pedir em nome do Senhor Jesus, visita esse coração com a coragem e ousadia espiritual de quem é salvo em Cristo Jesus e não tem dúvida disso. Senhor, e se há alguém amargurado, que perdeu a alegria do Evangelho, ó Deus, para quem a vida cristã se tornou um conjunto de regras e de obrigações, em que o Evangelho é uma obrigação penosa, eu convido mais uma vez, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito venha sobre ela e trazendo, ó Deus, essa compreensão iluminada de que o Evangelho é suficiente, de que todo o preço foi pago na cruz do Calvário. Nós rogamos a Tua bênção sobre nós, sobre a Tua igreja, e que nós possamos ser esse farol do Evangelho, essa luz, ó Deus, impossível de ser negligenciada, não notada, a luz do Evangelho, da salvação em Deus, em Cristo Jesus. Nós oramos assim em nome dEle. Amém. Bem, é isso. Espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, seja no domingo, seja durante a semana, e se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos aqui. Que Deus abençoe, tenha uma boa semana, vá em paz.